Olá pessoal, eu sei, eu demorei um pouquinho para poder voltar, mas eu voltei com um vídeo novo e dessa vez a gente vai conversar sobre um livro de terror muito legal. Este livro aqui, A Entidade, do Frank De Felitta, logo depois da abertura. Vamos comigo? Então, povo, dessa vez, como prometido, eu falei pra vocês que esse mês seria um mês onde eu falaria sobre livros de terror, sobre tudo que estaria voltado ao sobrenatural, ao gênero que mais se aplica a esse mês, que no caso é o mês do Halloween, o mês do Dia das Bruxas, não é mesmo? Então, nada melhor para começar com uma resenha de um dos livros de terror que eu acho um dos mais fantásticos, que é esse aqui, A Entidade, do Frank De Felitta. Esse livro não é muito famoso, o autor também não é muito conhecido aqui no Brasil, mas a história é fantástica demais e esse livro teve uma adaptação cinematográfica nos anos 70. A adaptação fez até um certo sucesso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele foi trazido com o nome de Um Enigma do Mal, mas o nome original é The Entity, ou seja, o nome mesmo que é A Entidade. E sobre o que se trata essa história? Bom, é uma história de terror básica. Começa da seguinte maneira. A gente vai acompanhar a personagem principal, Carlotta Moran. E ela é uma mulher solteira, mãe de 3 crianças. As 2 menininhas mais pequenas, que têm respectivamente acho que 1 ano de diferença de idade, provavelmente uma tem 5 e a outra 6. E um rapaz mais velho de, se eu não me engano, 14 ou 15 anos. E ambos os filhos são de casamentos diferentes. O rapaz mais velho é fruto do primeiro casamento dela, que ela teve esse rapaz mais velho quando ela era muito jovem, quando ela tinha 15 anos de idade ainda. E ela teve esse rapaz e foi obrigada a casar com o pai desse filho dela, porque ela vem de uma família conservadora. E as 2 menininhas já foi fruto de um segundo casamento que ela teve, que foi um casamento já mais feliz, um casamento mais estabilizado. E a Carlotta Moran vive sozinha, vive nessa casa, é uma casa que ela paga, comprava o dinheiro, alugada, não é casa dela, é uma casa alugada. Ela vive com os 3 filhos dela. Durante o dia, ela trabalha o dia todo. E quando ela chega do serviço na parte da tarde, ela vai para um curso de datilografia, onde ela está aprendendo a mexer com a máquina de escrever e aprendendo todo o sistema para trabalhar em um escritório, porque o sonho dela é ser secretária em escritórios importantes. E à noite ela tem tempo para poder chegar, ficar com os filhos dela, se cuidar um pouquinho e ir dormir, para começar totalmente no outro dia a rotina de sempre dela. E não é que em uma dessas noites, enquanto ela está lá sentada, à cabeceira da penteadeira dela, passando creme, escovando os cabelos, ela escuta um barulho no quarto. Ela fica quieta e começa a ouvir. E percebe que tem passos de alguém se aproximando, cada vez mais próximo dela. Então, do nada, bruscamente, ela sente um tapa no rosto. Ela não sabe de onde vem, só sente o tapa e a ardência no rosto. Ela olha no espelho e o rosto está ficando vermelho, com a marca de uma palma bem no seu rosto, que está muito dolorido e muito vermelho. E de repente outro tapa do outro lado, e esse lhe arranca um filete de sangue da boca. Então ela é esmurrada, arremessada na cama e estuprada. Ela não vê ninguém. Ela não sabe se ela estava muito escura, ela não pôde ver ninguém, ou se o choque inicial de tudo aquilo impediu ela de ver alguma coisa ou de se lembrar de ter visto alguém. Ela só sabe que ela não se lembra de ter visto ninguém e que ela foi estuprada. Então o livro vai seguir essa nova rotina da Carlotta Moran, que se modifica totalmente quando esses estupros começam a acontecer cada vez mais e mais frequentemente. Tem vezes que chega a acontecer todas as noites de uma mesma semana. E a gente vai acompanhar a história da Carlotta Moran em meio a todo esse incidente e a vida dela se desmoronando cada vez mais e mais. E ela totalmente frágil, sem saber o que fazer diante desses acontecimentos. Agora, já que vocês ficaram sabendo como é a premissa da história, é uma premissa básica, uma premissa rápida, mas eu digo pra vocês, pessoal, não pensem que a coisa é simples.
embora seja uma premissa comum, uma premissa básica, uma premissa que pode ser resumida em poucas palavras, como eu fiz agora há pouco, o livro é excelente demais da conta, é sensacional. O modo como o Frank De Felitta conduz o livro é estupendo, porque o autor ele desenvolve a personalidade da Carlotta Moran de acordo com os capítulos, ao avançar dos capítulos. A gente vai e regride no tempo e reconhece o primeiro casamento dela, a gente avança um pouco no tempo e reconhece o segundo casamento, a gente vai para o futuro, a gente volta para a infância dela e conhece como foi rígida a educação que ela recebeu dos pais religiosos. A gente vai conhecendo e destrinchando toda a personalidade da Carlotta Moran e todos os motivos que ela tem para acreditar que o que ela está sofrendo é um abuso de um espírito. E também a gente vai conhecer o outro lado também, porque a gente vai ter aqui alguns pesquisadores paranormais, alguns pesquisadores parapsicólogos, a gente vai ter a visão de um médico aqui também, que pensa que é tudo loucura da cabeça dela, que é uma segunda personalidade que ela está criando, ou esquizofrenia. A gente vai vendo várias e várias possibilidades ao longo do livro para o que está acontecendo com a Carlotta Moran. E isso é a graça do livro. Assim como no livro do Exorcista, eu fiz resenha aqui no canal, dê uma buscada, pessoal, O Exorcista, do William Peter Blatty. Assim como em O Exorcista, o Frank De Felitta faz essa mesma jogatina nesse livro dele, da entidade. Ele não deixa claro, algumas vezes, ele não deixa claro, 100% claro, o que é, se é um fantasma, se é loucura da cabeça dela, se é trauma de infância. A gente vai, ao mesmo momento que uma hora você vai ter certeza, você lê uma passagem do livro e pensa, ah, é um fantasma que está assombrando ela. Poucas páginas depois você vai ler outra passagem do livro e fala, não é fantasma não, é loucura da cabeça dela. Isso aqui só acontece na cabeça dela, não de verdade. E o livro tem esse jogo de empurra-empurra durante a história inteirinha. E é muito interessante isso. Faz com que a história fique mais rica. A narrativa do Frank é ágil demais da conta. Ele faz com que a narrativa dele seja fácil de se assimilar, sabe? Você consegue ler o livro assim rapidamente. O jeito que ele conduz a história, com capítulos mais curtos, com aquele cliffhanger, né, que eles sempre falam, que assim que acaba um capítulo, você dá vontade de ler o próximo capítulo, porque sempre fica uma pontinha solta de um capítulo para o outro. Ele tem essa jogada nesse livro também. Os personagens, pelo menos os secundários, são um pouco mais rasos, porque o foco principal é na nossa personagem principal, a Carlotta Moran, e tudo que ela sofre. Então os personagens secundários, os poucos que aparecem, não são interessantes a ponto de você se interessar por eles. Mas a personagem principal rouba a cena totalmente, você nem liga se o filho dela é mal desenvolvido ou não. Você vai ligar para o que está acontecendo com ela. E isso é o grande ponto alto do livro. Que a personagem principal é tão forte, é tão interessante, que você não vai ligar para nada mais ao redor do livro. Ela literalmente rouba a cena e se impõe como personagem principal mesmo. O autor tem uma escrita gostosa, a narrativa é, como eu disse, fluídica, você consegue ler assim facilmente, sem nenhuma trava. A história é muito boa, como eu disse para vocês, embora seja simples, ela tem as suas facetas, ela tem as suas camadas que faz com que a história fique mais e mais interessante. Tem uma certa profundidade aqui, o interessante é você ver, sabe, montar possibilidades, você vai conhecendo a história dele, você vai montando possibilidades com o que pode estar acontecendo com ela de acordo com a história dela, de acordo com todo o passado e a bagagem que a Carlotta Moran carrega na sua vida. E isso é legal, você pode ir montando a sua própria explicação. Você tem as explicações dos personagens aqui, dos médicos, dos doutores, dos pesquisadores, e você também pode montar a sua própria resposta para o que está acontecendo com ela aqui, de acordo com o que você vai conhecendo da personagem ao longo da sua vida. E isso é muito interessante. O autor dá espaço para a gente, os leitores, nós leitores, imaginarmos o que pode estar acontecendo com ela. Agora, falando dessa edição que eu tenho aqui em especial, a primeira vez que eu li esse livro aqui, eu li uma outra edição. Tanto é que se vocês buscarem alguns vídeos mais antigos meus, o último Bookshelf Tour que eu fiz, no caso o primeiro, né? Eu mostrei uma outra edição desse livro aqui. A edição que eu mostrei era de capa dura e na capa não tinha título nenhum, era só uma capa marrom. Aí aquela edição minha lá, ela esfolhou inteirinha, estava muito velha, muito antiga, e eu fui e comprei essa nova edição aqui. Não é nova edição, é nova na prateleira. E essa edição aqui é uma edição que saiu pela editora Francisco Alves. Essa editora é uma editora excelente no quesito livros de ficção, de suspense e de terror. Aqui no Brasil é uma das mais respeitadas.
Principalmente essa coleção aqui, Mestres do Horror e da Fantasia, que é uma coleção muito aclamada aqui no Brasil por conter vários títulos interessantes voltados para esse gênero, da fantasia e do horror. E isso aqui é muito legal. Essa edição é uma edição bonita. Tem gente que fala que essa capa aqui é branca, que essa capa é feia. Eu gostei da capa, eu acho que tem a ver com o livro, já que mostra uma moça nua e essa sombra aterradora aqui, né, gente? Então, tem tudo a ver com o livro. E a letra aqui, no caso, aqui, a fonte é um tamanho bom, o espaçamento é bom. E aquele cheirinho de livro antigo, né, gente? Quem gosta de ler, eu acho que muitas pessoas que gostam de ler gostam de cheirar livro. E pra mim, o livro antigo tem um chamariz a mais. Eu comprei essa edição aqui, eu paguei R$15, porque eu comprei no sebo. E claro, essa edição só é encontrada em sebos. E eu comprei no sebo pelo estante virtual, um site que eu indico muito pra vocês. Então, fica a dica pra vocês, pessoal, de um ótimo livro de terror pra vocês lerem agora nesse mês do Halloween. A Entidade, de Frank De Felitta. É um livro estupendo demais da conta. Pra mim tá entre os melhores livros de terror que eu já li na minha vida. É muito bom, assustador demais. Tem cenas aqui que você fica com o coração na mão de tão tensa que é. E esse tema de estupro, né, gente, é um tema bastante forte. Ainda mais se tratando de um estupro onde você não consegue ver o estuprador, onde você está totalmente vulnerável ao estupro. Você não pode se defender porque o estuprador não é físico. Ele simplesmente vem, a pessoa, no caso a Carlota, está totalmente vulnerável a ele e ela não pode fazer nada para poder se livrar dele. E isso é muito forte, é muito impressionante. Então eu recomendo demais. Um livro muito assustador, é pesado, tem cenas pesadas nele, se tratando de estupro, né? E é assustador demais a conta, tenebroso, tem um clima macabro excelente durante todo o livro. A casa da Carlota Morgan, você consegue sentir a atmosfera pesada e densa que está na casa depois que começa a acontecer esses incidentes. E o autor escreve muito bem, eu gostei demais da conta. Então eu indico para vocês como um ótimo livro de terror para se ler nesse mês de Halloween. Gente, a resenha foi um pouquinho mais curta, mas eu tentei ser objetivo e não dar muitos spoilers sobre o livro, porque eu acho que o mais interessante aqui é você descobrir o livro por você mesmo, de acordo com as suas leituras. Então, fica a dica aí para vocês, A Entidade, de Frank De Felitta. E se você conseguiu chegar até o final aqui, clique aqui embaixo em gostei. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para receber as próximas atualizações. Lá na caixa de informações vai ter a página do canal lá no Facebook. Vai lá dar um curtir, dar um joinha para vocês acompanharem todas as novidades que vai sair pelo canal. Divulgue o vídeo nas suas redes sociais para poder ajudar a divulgação. Isso ajuda muito. Favoritem o vídeo também, que isso me ajuda demais da conta, viu, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau!